Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 de outubro de 2025, 27º domingo do tempo comum. Meditaremos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepare-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderá comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, diante do pedido dos discípulos, aumenta a nossa fé, a resposta de Jesus, mesmo parecendo um tanto dura, pois pode ser interpretada como uma correção, é um verdadeiro ensinamento sobre a autêntica fé. Ele não dá explicações teóricas sobre a fé, nem muito menos alimenta a ingenuidade dos discípulos que pensam a fé em termos de quantidade. Mas, com uma linguagem viva e comparações bastante conhecidas, como o adágio da semente da mostarda, ou a prática dos servos que não devem exigir nenhum louvor a mais por causa do natural obrigação do seu trabalho, Jesus adverte os seus discípulos que não é a fé que deve crescer, mas aquele que crê é que deve estar disposto ao compromisso do crescimento, cujo sinal evidente é a sua capacidade para o serviço humilde. Observando a construção sintática do texto grego, poder-se-ia propor outras maneiras de traduzir esta frase: faz crescer em nós fé, coloca em nós fé, concede-nos fé, fortalece a nossa fé. Cada uma dessas possibilidades apresenta um aspecto que enriquece e completa o significado profundo desse pedido, oração dos discípulos, os quais, se dirigindo a Jerusalém, começam a sentir as consequências e exigências do seguimento do Mestre Jesus. Portanto, diante do futuro que os aguarda, quando o Senhor consumar a sua missão na cruz e entregar-lhes a missão após a sua ressurreição, só a fé autêntica poderá sustentá-los, como o próprio Jesus irá afirmar: pela perseverança é que manterão as suas vidas. Esclarecendo os seus discípulos, o Senhor afirma que a fé não se mede, mas é possível verificar a sua existência pelos frutos que ela produz. Certamente ela não cresce ou diminui, pois é um dom de Deus. Mas a fé, uma vez acolhida com generosidade e confiança, faz crescer naquele que crê
a capacidade de assumir atitude de serviço, que se caracteriza pela humildade e não pela cobrança de reconhecimento e privilégios. Ao comparar a fé com um grão de mostarda, Jesus ensina que não há uma fé grande ou uma fé pequena, mas que há apenas momentos diferentes de percebê-la. Assim acontece com o próprio ser humano. Ele começa a existir pequeno, mas quando vai crescendo, essencialmente não deixa de ser aquilo que sempre foi. Apesar de a semente de mostarda ser considerada a menor, quando ela desabrocha, torna-se uma planta de tamanho inversamente proporcional. Jesus relaciona ao tema da fé dois outros temas intimamente relacionados: o reino de Deus e o serviço humilde. Anteriormente, Lucas já havia registrado o ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus através das comparações, e entre elas se destaca a parábola do grão de mostarda. Jesus afirma que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebe e joga na sua horta. O Senhor evidencia duas ações do homem que são fundamentais para que o pequeno grão se torne grande árvore. Destaca-se as duas dimensões primordiais da autêntica fé: a gratuidade do dom e o serviço de lançar na terra, o que exige disposição para preparar a terra e, ao mesmo tempo, cuidado constante para que a semente lançada encontre as condições necessárias para germinar, crescer, produzir frutos. Assim como a semente, para crescer, desafia o agricultor, fazendo-o crescer no seu empenho, exigindo dele serviço generoso e perseverante, alimentado pela esperança dos futuros frutos. Assim, a fé no coração da pessoa que crê não cresce simplesmente, mas o faz crescer a pessoa em sua convicção, confiança, generosidade, laboriosidade e em vista da implantação do reino. Não é o nosso trabalho que aumenta a nossa fé, mas a fé em nós, acolhida com humildade, é que nos faz crescer. A exemplificação da fé feita por Jesus: poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria? Entendida no conjunto dos ensinamentos e atitudes de Jesus, não quer ensinar que a fé seja uma força mágica, utilizada para gestos espetaculares ou mesmo manifestações fantásticas próprias dos palcos dos shows da fé. O símbolo da amoreira, uma árvore que atinge até 6 metros de altura e, portanto, de raízes profundas, serve para dizer que a fé não atinge apenas a superficialidade de quem crê. A fé não é apenas retoque superficial para fazer de conta que se confia, sendo que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus e acolhido por quem crê, e produz em quem crê uma verdadeira conversão, pois é capaz de desenraizar o ser humano até mesmo das situações mais profundas de pecado e conduzi-lo para uma nova situação de vida, talvez impensável segundo cálculos humanos. Porém, a fé, acolhida como dom de Deus, exige da pessoa que crê uma atitude de humildade diante das grandes coisas que ela produzirá nele. Portanto, assumir de forma perseverante e fiel a sua condição de servo, sem jamais ceder à tentação de se pensar
o sujeito imprescindível do crescimento da semente, ou ter a presunção de que a qualidade da semente depende do seu esforço. Isso será a garantia do seu crescimento. Arar a terra, cuidar dos animais, em termos comparativos, simboliza a atitude responsável e fiel dos servos humildes que jamais abandonam o seu avental, pois reconhece que é só servindo que eles nunca deixarão de crescer. A sua humildade transforma-se em alegre convicção e, por isso, afirmam: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.